Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Você que é professor da Educação Especial em Minas Gerais, presta atenção no decreto publicado pelo governo atual, gente. Decreto de número 12.686 de 2025, agora registrado em outubro, tá? Marcando um momento histórico na educação brasileira, através, pessoal, da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Recentemente, está sendo comentado aí nas redes sociais. Eu cliquei agora no Google, fiz uma pesquisa e tem muita gente discorrendo, gente, sobre esta decisão, mesmo que seja através de decreto, está abaixo da lei, dessa decisão importante do governo em relação, pessoal, ao atendimento aos alunos público da educação especial. Transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação. Presta atenção nessa informação que o canal de educação está trazendo para vocês. E aí, gente, a grande questão, e que está trazendo aí críticas e elogios, é o fato de não ser mais obrigatório apresentar laudo médico para ter acesso ao atendimento especializado. Ou seja, a escola deve observar as necessidades do aluno e garantir o apoio independentemente de diagnóstico formal. Tem gente comentando que isso não é positivo, tendo em vista que vai afastar aquela obrigatoriedade mesmo, né, do pai, da família, levar o estudante até os profissionais, os multiprofissionais, né, da saúde. É um detalhe que a gente não pode desconsiderar. Por outro lado, tem aqueles que defendem também essa incapacidade do poder, né, do poder público de garantir o atendimento, ainda que médico, de saúde, a diversos estudantes ou diversas famílias que possuem crianças, né, com transtorno do espectro autista, ou mesmo crianças que tenham aí altas habilidades, superdotação, ou outra situação que justifique, por exemplo, como em Minas Gerais, a contratação do professor de apoio. Mas essa questão, gente, esse decreto, ele traz também em seu rol taxativo ali muitas outras mudanças que diz respeito, por exemplo, à questão do atendimento em relação à locomoção, por exemplo, a alimentação, higiene dos estudantes. Pelo menos o decreto está dizendo lá que tem uma norma dizendo que o profissional deverá ter pelo menos 80 horas de educação especial, né? De uma capacitação, uma especialização no atendimento educacional especializado, mínimo de 80 horas, passa a ser regra geral através desse decreto, tá, pessoal? Não a lei. Mas, por outro lado, também exigência em relação a esses três aspectos, locomoção, alimentação e também higiene, a questão de ter ensino médio obrigatório. E aí a gente se depara com o estado de Minas Gerais, que existe a contratação do ASB de apoio para essas demandas, nesses três apontamentos, e essa exigência de ensino médio não é levada em consideração quando se faz aí o processo de convocação e contratação. Haverá mudança? Vai ser adequado ao decreto? Vamos ver como que a lei que está acima do decreto, como que essa lei ela vai se comportar, ou como que esse decreto, melhor dizendo, né, ele vai ser repercutido aí nos diversos estados da federação e muito especialmente aqui no nosso estado, nas nossas Minas Gerais. Mas o decreto, gente, ele vai definir diretrizes claras para a educação especial, inclusive em todo o território nacional. Garante que estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação tenham direito à educação em escolas comuns com suporte especializado. Então, o atendimento educacional especializado, ele passa a ser assegurado como um direito fundamental desses estudantes. E aí nós temos avanços, eu vou apresentar alguns avanços, mas nós teremos também alguns retrocessos. E aí vamos lá alguns deles. O primeiro apontado aqui é que elimina a exigência de laudo médico, removendo um obstáculo histórico que impedia muitas famílias de acessar o atendimento especializado. Bom, se por um lado isso é um avanço, para outros se apresenta também aí por diversas questões, né, um retrocesso.
Outra coisa é que reconhece oficialmente o transtorno do espectro autista como deficiência para fins educacionais. É preciso deixar claro que muitas das vezes, quando a gente manda o laudo médico junto com o relatório pedagógico, olha, gente, mais demanda chegando para o supervisor de escola, viu? E aí o canal da educação quer fazer alguns apontamentos. Mas quando a gente faz esse encaminhamento lá para o pessoal da equipe do SAI, das Superintendências Regionais de Ensino, em relação ao Estado de Minas Gerais, a Rede Estadual de Ensino, e suas diversas superintendências, são mais de 46, são 47 superintendências regionais de ensino, é preciso destacar que muitas das vezes não é liberado professor de apoio para todo o estudante que apresenta transtorno do espectro autista. Presta atenção nessa informação, porque eu quero saber agora aqui com o decreto como se dará essa questão. E eles reprovavam, muitas das vezes, com base no laudo médico, no relatório médico. E agora o relatório pedagógico ele passa a ganhar muita força, tá, pessoal? Atenção, você especialista da educação, o seu relatório pedagógico ele vai ganhar muita força. Ou seja, por outro lado, quando eu digo que ele vai ganhar força, você vai ter que ter mais responsabilidade em fazer, por exemplo, relatórios médicos. Agora imagina você, relatórios médicos não, desculpa, relatórios pedagógicos, porque a liberação ou não, ela dependerá, se ela não depende agora de um relatório médico, por outro lado, dependerá, é uma pergunta que faço, do relatório pedagógico feito pelo especialista ou por um profissional do atendimento educacional especializado, que é o que diz o decreto, é uma questão que a gente está trazendo aqui e que precisa ser elucidada. Como é que vai ser essa questão da autorização de um professor de apoio para os estudantes com deficiências, TEA, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação, levando em consideração que não temos mais a cobrança ou a exigência por decreto do laudo médico oficial. E agora como será? Então eu entendo que a responsabilidade do professor, ou do educador, do profissional que vai atestar, que vai fazer o relatório pedagógico, ele vai ser muito grande. E quem é que faz o relatório pedagógico aí, pessoal, na rede estadual de ensino? O supervisor de escola. E aí eu não estou falando de PDI não, tá, gente? Ainda o PDI é outra história que eu vou discutir, porque o PDI e o decreto também ele silencia quando se refere, por exemplo, à questão do regime de turma. Em nenhum momento cita o regime de turma, que é o professor responsável, né? É o principal elemento que temos ali na construção dessa relação que acontece entre o estudante, o professor de apoio, né? E aquele ambiente escolar. E o professor regente de turma e o regente de aula em nenhum momento é citado no decreto, que é uma falha gravíssima. Quer dizer, o decreto ele despreza aquele profissional que está na sala de aula. Lamentável. Esse decreto realmente, ao que parece, foi escrito por pessoas que não têm o menor conhecimento. Não estou criticando. Estou falando questões que nós estamos apresentando aqui que são falhas na visão do canal de educação e, claro, de diversos profissionais da educação, né, profissionais do ensino ou da educação especial, né, que a gente tem acompanhado as notas aí. Essa é uma das críticas que eles fazem. Outro ponto aqui, está no terceiro, pessoal, é a questão da garantia da educação especial desde a creche até a universidade, contemplando toda a trajetória educacional, inclusive o curso superior, tá? Universidades. Esse decreto está citando lá universidades também, eu quero ver como é que isso vai se dar lá na ponta. O PDI aí, ou melhor, o PIA, né? Que eu chamo Plano Individual de Atendimento. Cada aluno terá um plano personalizado conforme suas necessidades específicas. E o Plano Individual de Atendimento, gente, o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, não sei como é que é chamado aí no seu município, no seu estado, ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Então eu quero entender como que vai ser feito isso aí, tá, pessoal? Creio que vai passar por mudanças, porque antigamente a gente se amparava também no laudo médico e a gente agora não tem um profissional, porque na verdade assim, não é exigido, mas pode, né, gente, também ter ali o apoio da saúde, mas não será uma exigência. Não é que ele é deixado de lado, não. Aqueles pais responsáveis
escolas que recomendarem, por exemplo, não há problema nenhum em recomendar um relatório médico. Então eu acredito que os pais, muitos deles, não vão abrir mão de uma visão, né, profissional, de um profissional da saúde em relação a essa questão tão delicada que é a educação especial. E aí, pessoal, outro ponto aqui é em relação à questão financeira, que, por outro lado, estão dizendo que ela está muito bonita no papel, mas não tem nada prático, não tem nada de eficiente. A gente não sabe como que vai se dar essa liberação de recursos para estados e municípios implementarem essa nova mudança conforme o decreto está estabelecendo lá. E o foco na aprendizagem, que é o objetivo central, que é garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de qualidade para todas. Por outro lado, as APAES aí estão aí fazendo essas críticas, né, que afirmam que o decreto enfraquece o papel das escolas especializadas, essenciais para alunos com deficiências mais severas que necessitam de um atendimento diferenciado. O risco de inclusão forçada também, né, em classes comuns, sem que as escolas tenham uma infraestrutura profissionais preparados, recursos suficientes para atender adequadamente esses estudantes. A exigência de apenas 80 horas de formação, tem profissional dizendo que isso não dá. Minas Gerais, por exemplo, tem uma exigência de 360 horas. Os profissionais de apoio em Minas Gerais, na sua grande maioria, eles têm 360 horas, pessoal, de formação na educação especializada, na educação especial. E agora existe uma exigência de apenas 80 horas de formação para professores. Isso é considerado insuficiente para lidar com a complexidade da educação. Inclusive, tem um detalhe, né? Isso aqui é para o professor da educação especial. Nós temos 80 horas de exigência em ensino médio no mínimo para, por exemplo, o ASB. Seria isso, pessoal, o entendimento que eu tive em relação à locomoção, à alimentação e à higiene. Então, olha só aonde é que nós estamos chegando no ponto aí. Será exigido do ASB de apoio? Porque no estado de Minas Gerais, para cada grupo de 5 estudantes que dependem de locomoção, de higiene, de alimentação, é autorizada a contratação de um ASB. Então terá que ser em nível médio? Terá que ter essa capacitação de 80 horas que, na regra geral, eles não possuem? Como é que vai se dar isso aí para Minas Gerais? E aí a falta de clareza também, né? Porque o texto ele não especifica claramente o papel dos professores da sala regular. Ele nem detalha como que o apoio chegará efetivamente às escolas, especialmente nas redes públicas mais carentes. Ou seja, se por um lado o decreto vem como uma bomba, né, tentando descentralizar, né, dar um pouco mais de transparência e liberdade para os pais, né, poderem conseguir aí a manutenção do seu direito, que é efetivar a matrícula do estudante da educação especial na escola. Aqui eu não estou falando de matrícula efetivamente, mas de um atendimento à educação especial. Por outro lado, nós temos também essa questão muito comentada, como eu mesmo coloquei aqui, pessoal, que é a falta de uma clareza em relação a esse atendimento, como que se dará na ponta. Já que nem o professor regente de turma foi citado aí, nem o professor regente de aulas foi citado. E aí, como é que vai ser isso? Então é algo que a gente precisa discutir aí. Grande passo, grandes desafios. O decreto 12.686 de 2025 realmente representa um avanço significativo ao eliminar essas barreiras burocráticas e afirmar o direito universal à educação inclusiva. Porém, o sucesso dessa política, gente, ele depende fundamentalmente da capacidade de transformar a inclusão formal em inclusão real, garantindo a estrutura adequada, formação consistente e diálogo permanente com instituições especializadas. E nós estamos falando de estrutura adequada. A gente acabou de falar da infraestrutura. Minas Gerais, por exemplo, foi criticado demais em relação à infraestrutura, mesmo com todos os avanços entre aspas, né, pessoal, em relação à alfabetização, a questão da leitura, né, o pessoal do 1º ao 5º ano que mais tomou pancada no estado de Minas Gerais, porque é onde houve mais municipalização, é onde houve mais entrega de escolas para os municípios, onde houve mais parcerias público-privadas. Agora mesmo nós estamos falando aqui
no estado de, pelo menos, dos 94 escolas que vão receber PPP, diminuindo o número de atendimento em relação aos auxiliares de serviço de educação básica. Como é que vai ser isso? Então, assim, esse decreto, ele traz realmente uma preocupação muito grande, uma ansiedade, e claro que está todo mundo comentando sobre isso aí na rede estadual. E muito especialmente em relação ao especialista. E o canal de educação vai encerrar o vídeo daqui a pouco, trazendo algumas sugestões aí para Minas Gerais. Se é que esse vídeo vai chegar para quem realmente tem o poder da caneta, né, gente? Que é muito importante a gente discutir isso aí. Mas vamos continuar aqui. E aí tem uma pergunta que é feita aqui, ó. Como garantir que a inclusão não seja apenas no papel, ou seja, que seja formalmente, né, que ela exista formalmente, mas se traduz em qualidade, inclusão real, acolhimento e aprendizagem genuína para todos os estudantes. E já que a gente está falando de estudante, a gente também não pode deixar de lembrar do professor, né? Ou melhor, do supervisor escolar também, né? Porque olha o peso em relação ao PDI. Imagina o supervisor agora, a responsabilidade, porque não tem laudo médico. Aí o PDI agora vai ficar por conta do supervisor estar transcrevendo ali suas percepções, suas observações, junto com os professores, com os multiprofissionais que tem na escola, que não são muitos, né? São poucos, porque há psicólogos, há assistente social também há, mais um para 300 escolas, né, pessoal? Vamos ser sinceros, né? É um para muitas escolas. Isso aí, Minas Gerais faz uma campanha, uma publicidade muito grande, que tem psicólogo, tem nutricionista, tem isso, tem aquilo, mas o atendimento ainda tem sido feito de uma maneira muito tímida, semestralmente para algumas escolas. E emergencialmente, sempre tiver algum problema aí. Mas vamos refletir sobre o impacto. Este decreto afeta milhões de estudantes e famílias brasileiras. Eu pergunto agora para você que está assistindo o vídeo aí no canal de educação, qual que é a sua perspectiva sobre essas mudanças? Você é educador, pai ou profissional da área? Sua voz e experiência são fundamentais nesse debate. Discutir educação inclusiva é falar de direitos, igualdade e futuro. Compartilhe esse conteúdo e ajude a construir uma educação mais justa para todos. E aí o canal de educação falou sobre sugestões para aqueles que têm o poder da caneta. Contratação urgente de um vice-diretor por turno para cada turno da escola. Contratação de um vice-diretor urgente para cada turno de escola. E mais do que isso, contratação de um professor de apoio para atuar junto ao especialista. E contratação de um supervisor escolar para a escola, para aumentar o comporta da escola. Vai ajudar bastante. Imagina você ter um professor da educação especial, que não é que ele vai lidar diretamente com o aluno, tá, gente? É um plus, é um a mais para ficar ali junto com o pedagogo e mais um supervisor na escola para ajudar a construir esses relatórios pedagógicos. Vai ou não vai ajudar aqui? Diz aí para mim nos comentários do canal de educação. Olha, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.